Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estudos da Bíblia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ver qual o propósito desta segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos e também, se gostar, marque o seu joinha, né? Deixe o seu joinha e que Deus continue abençoando a sua vida e também a sua família. A minha Bíblia está aberta no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. É a primeira chamada do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, já que um dos propósitos, um dos temas centrais dessa segunda carta é justamente o compromisso com o ministério, o compromisso com a verdade, o compromisso em ser um mensageiro da verdade de Deus, sem nenhum embaraço, sem nenhuma heresia, né, digamos assim, e para tanto cumprir a essência do verdadeiro evangelho. Nós vamos descobrir qual é a essência do verdadeiro evangelho, qual o propósito do verdadeiro evangelho. Né? E Paulo ele vai escrever justamente essa segunda carta para fortalecer o jovem Timóteo, para que ele não ficasse entristecido, abatido após a sua morte, e também orientar Timóteo a fim de permanecer firme na verdade que ele aprendeu desde a infância, né? Além do mais, pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ou seja, aproveitar todas as oportunidades que o Criador nos concede para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, né? Nós vemos nesta segunda carta, no capítulo 2, versículo de 1 a 7, a preocupação de um apóstolo, de um verdadeiro mestre com o seu discípulo. Ele vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, pois o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha como o apóstolo Paulo vai se preocupar em trazer à memória do jovem pastor Timóteo qual o verdadeiro sentido do ministério, qual o verdadeiro sentido de ser uma testemunha de Cristo, de ser um defensor da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Qual é o sentido? Sem ganância, sem nada, mas alguém que de verdade é instruído nas Sagradas Escrituras, que não tem um outro discurso a não ser a verdade do Evangelho de Jesus, que não usa de segundas intenções para lucrar, para faturar. O ministério aqui não é visto como um meio lucrativo, não, mas como a oportunidade dada por Cristo para que ensinemos outras pessoas, para que arranquemos das trevas muitos que estão perdidos e enganados. Esta carta foi escrita pelo ano aí 66 a 67 anos antes de Cristo, né? E aí vem um pouco da história nesse período aí, que o apóstolo Paulo ainda estava preso,
e desta vez em uma prisão aí agora bastante precária ou dolorosa, porque era tipo um presídio de segurança máxima, onde só ficavam os piores prisioneiros, né? A Marmentina era um tipo de prisão localizada no coração político de Roma, e esta prisão não era para prisioneiros comuns, como eu já disse, para aqueles que representavam um perigo para a sociedade romana, que representavam perigo quanto à segurança, né, do rei e de tantas outras, do imperador e de tantos outros. Agora, o que é que um pregador do evangelho? Qual o perigo que este homem, na figura, na pessoa aí do apóstolo Paulo, com o perfil deste homem, qual o perigo que ele representa? Era justamente um boicote mesmo, era uma perseguição mesmo à fé cristã, mas o apóstolo Paulo soube muito bem passar por essa situação sem negar a fé, combateu o bom combate e, como bom soldado de Cristo, não recuou, foi até o fim, conservando a fé no Senhor Jesus, né? Além do mais, o apóstolo Paulo ele foi acusado diversas vezes, né, pelos judeus, uma perseguição terrível, e essa perseguição na época era de caráter religioso, e só que na última prisão já não era mais de caráter religioso, agora é de caráter político, e aí vem com penas mais pesadas, né, com acusações muito mais pesadas que vai colaborar para a morte do apóstolo, e morte dolorosa. E o que vai acontecer? Em julho de 64, o imperador Nero, um imperador cruel, terrível, ele vai mandar colocar fogo na cidade de Roma. E esse incêndio aí, conforme a história, acontece mais ou menos nos dias 18 a 24 de julho desse ano, 64 depois de Cristo. E durou o quê? 6 dias e 7 noites. E o que foi que houve? Toda a cidade foi devastada. Foi um incêndio de grandes proporções. A cidade foi devastada. E na época o imperador ele culpou os cristãos por ter incendiado a cidade. E aí já vem o boicote. Vem agora a perseguição. A perseguição aos cristãos acusados de quê? De incendiar a cidade de Roma, centro do poder político romano. E aí vem uma perseguição acirrada, e nesse período também faltou muitas madeiras, né? Faltou madeiras, porque todos os cristãos ou condenados pelo regime lá de Roma eram crucificados. E aí faltou madeira nessa época, e alguns foram presos, né, até sanar essa situação, e outros foram mortos de forma bem cruel. Bem cruel. A crueldade era a marca mesmo de muitos desses julgamentos aí, mas todos os que serviam a Cristo iam de cabeça erguida, sabendo que aqueles que o chamou, não chamou para viver no mar de rosas, não, num paraíso tranquilo aqui nesse mundo. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E Jesus venceu, e se ele venceu, todas as suas testemunhas, todos os seus seguidores também irão vencer. E perdemos aqui e ganharemos a eternidade. Então, Paulo vai ser preso, né, diferente da primeira prisão, colocado numa masmorra fria, úmida, né? Muitos ali desses prisioneiros nessa masmorra aí saíam leprosos, né? Iam direto para a morte. Na primeira prisão ele é acusado pelos judeus, mas na segunda eram os próprios romanos que estavam acusando ele pelo incêndio também de Roma. Ele foi também culpado, foi colocado no rol de culpados ou no rol de incendiário de Roma. E aí a pena vai ser mais dura. E nessa época aí, o único que mantinha contato com o apóstolo Paulo era justamente Lucas. Lucas mantinha o contato. A gente pode estar vendo isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 11, que diz assim:
Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, apenas Lucas estava tendo contato com o apóstolo, então imagina aí agora o sofrimento, né? Ficar longe do convívio, né? Sofrendo horrores, mas por Cristo vale a pena. E o que eu acho bastante marcante nessa carta, nessa segunda carta, também chamada de carta pastoral, é que ela também, como a primeira, é bem dividida os assuntos. Parece que forma uma cadeia, uma corrente de assuntos, um complementa o outro. Um vai complementando o outro, até fechar. É massa, é muito lindo ver o Espírito de Deus utilizar o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, para escrever com uma qualidade tremenda, né, uma profundidade, e todos os pastores, obreiros, membros, novos na fé também, que fazem a leitura destas cartas com toda certeza, vai se apropriar, vai ter uma fé muito mais solidificada, uma fé muito mais firmada nas verdades, na verdade central do Evangelho de Jesus Cristo. E vai perceber também qual o sentido, qual o propósito de servir a Deus, qual o propósito de pregar a palavra de Deus, qual o propósito de servir ao Senhor. Não é para fama, não é para sucesso, não é para barganha, não é para lucro, não. É apenas para fazer conhecido aquele justo, inocente, que morre na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscita e está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Descerá uma vez mais para arrebatar todos os seus, aqueles que perseveraram até o fim. Os principais temas abordados nesta carta é o seguinte: no capítulo 1, no versículo 14, Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a fazer o seguinte, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. De cara já percebemos que um dos assuntos aí que Paulo vai tratar com Timóteo, um dos temas é guardar o Evangelho. Guardar o Evangelho. Manter firme, né, a essência do Evangelho. Segundo assunto, capítulo 2, versículo de número 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Segundo, sofrer pelo Evangelho. Paulo vai deixar claro. Primeiro, guardar o Evangelho. Segundo, sofrer pelo Evangelho. Terceiro, capítulo 3, versículo de número 14, que diz assim, 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanecer o Evangelho. Olha a linha reta. Guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho. E agora no 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quarto assunto, ensinar o Evangelho. Não adianta só guardar o Evangelho, não adianta só sofrer pelo Evangelho, se não permanece no Evangelho e se também não ensina o Evangelho. 4:2, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, o quinto assunto, pregar o Evangelho. E o último assunto, o sexto assunto ou tema, é morrer pelo Evangelho. Capítulos 4, versículos 6 ao 8, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E já a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, percebe que houve uma organização nessa segunda carta. Uma organização bem maior do que a da primeira. A da preocupação com os assuntos, os temas bem encaixados, um complementando o outro. Agora, como nós sabemos que Timóteo era responsável também pela igreja em Éfeso, quais os problemas encontrados aqui nessa segunda carta a Timóteo? Ou seja, problemas que existiram e para que Paulo escrevesse esta carta, trazendo, apontando soluções. Os falsos mestres estavam ensinando heresias terríveis, genealogias, fábulas judaicas e muito legalismo. Também a gente percebe a idolatria e a adoração aos deuses gregos e também aos deuses egípcios, rituais, orgias, estavam frequentes, né? E tudo isso era um grande problema para ser resolvido na igreja de Éfeso. Né? Agora, como resolver tudo isso? Então, Paulo vai advertir Timóteo sobre se opor e também enfrentar, né? Como enfrentar os últimos dias, né? Como enfrentar nesses últimos dias essas pessoas egocêntricas, esses ensinadores ou mestres hereges. Como enfrentar? Como vencê-lo? Né? Pessoas que muitas vezes usariam até da igreja para o seu lucro. Como? Nós sabemos que existe muitos assim, que utilizam da fé cristã, da ingenuidade de muitos para lucrar, para explorar. Agora, como combater? Como vencer? Como enfrentar? Porque não pode se ver isso de forma passiva, balançando a cabeça como se está tudo correto. Ah, Deus vai julgar no grande dia. Não. Precisamos, como ministros do Evangelho, combater esses hereges, combater esses falsos ensinadores do Evangelho de Cristo, esses falsos apóstolos, falsos pastores, falsos obreiros, que se aproveitam da igreja para lucrar, se aproveitam para ensinar falsas doutrinas, mandamentos de homens. Então, com isso, Paulo vai alertar de forma veemente o jovem pastor Timóteo a não se enfraquecer, a não se amolecer diante dessas circunstâncias aí. Por isso, enfrentar estas pessoas infiéis, mas enfrentar com o quê? Com o ensino verdadeiro da palavra de Deus. E o que Timóteo poderia fazer? Como Timóteo poderia fazer tudo isto? Né? Lembrando do exemplo do apóstolo Paulo. Paulo vai deixar claro. Lembrando do seu exemplo, como foi? Seguindo o exemplo do seu mestre. E também compreendendo que a verdadeira fonte da oposição para a oposição encontrando força onde? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que encontramos força para nos opor a todos esses ensinos errados. Encontramos então força e poder na palavra de Deus para combater com veemência, combater com conhecimento. Perceba que no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus, quando foi tentado por Satanás, não usou de mantras, não usou da crendice popular, não usou de chavões, não usou de nenhum ditado popular, usou da palavra de Deus para combater as distorções de Satanás. Satanás vem com a palavra de Deus, porém distorcida. E Jesus utiliza-se da palavra como ela é, a espada de 2 gumes poderosa, e aí venceu o maligno. Assim também deve ser o ministro de Cristo. É pela palavra, é com o ensino. É certo que muitas pessoas vão fugir por causa do ensino, porque há pessoas que gostam de serem enganadas, há pessoas que gostam da facilidade,
Há pessoas que não querem nada com Jesus de verdade. Há pessoas que não querem nada com o céu. Há pessoas que seguem o evangelho de Satanás. E qual é o evangelho de Satanás? O evangelho de Satanás é aquele que também está escrito no evangelho de Mateus, no capítulo 4. A última tentação, quando Satanás diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E qual é esse evangelho, você vai me perguntar? É esse evangelho da facilidade. Todas as coisas do mundo me é lícita. Todas as coisas do mundo me é lícita. Eu posso tudo, eu faço tudo. Eu não tenho pastor para me ensinar, eu não preciso, eu me autopastoreio, eu me pastoreio. Não preciso, eu não aceito. Entende? É esse evangelho. E precisamos combater terrivelmente, porque senão se alastra. O câncer não tratado, ele se alastra, as suas raízes começam a se espalhar por todo o corpo e começam a de repente surgir em outras áreas e comprometer a vida do portador. Então, assim como o câncer, que é combatido, tratado, assim também as heresias aos ensinos. Por isso devemos limitar, a área do ensino a pessoas que de verdade têm um compromisso com verdade. Imagina, sair da linha reta apontada por Jesus e pelos apóstolos. Por isso Paulo vai treinar muito bem o jovem pastor Timóteo, para que ele não venha criar outros ensinos que não tenham a base bíblica. E hoje tem muitos ensinos. Nós temos a teologia da prosperidade, que tem dominado os nossos púlpitos, a barganha, o toma lá da cá, as crendices, as superstições, os amuletos, muita heresia, as adivinhações, curandeirismo, que é diferente de operações de curas e milagres, as falsas línguas estranhas, as línguas aí que muita coisa que não faz parte da fé cristã, muita coisa, e que acaba levando as pessoas à prática de heresias nefastas, heresias terríveis, e para retirar tudo isso é um trabalho que só quem trabalha nessa área de ensino é que sabe. Quais foram as orientações de Paulo para Timóteo combater esses ensinos errados? Foi justamente o seguinte: Paulo usa no capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 4, a seguinte figura de linguagem. Olha a figura que ele usa. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Então, primeira coisa, Paulo vai usar a figura do soldado e também a figura de um lavrador. No versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo usa essas duas figuras aqui, a do soldado e a de um lavrador. A fim de quê? A fim de que Timóteo entendesse com mais clareza aquilo que estava por vir. O que é que o soldado faz? Vai para o campo de batalha, vai para a guerra. O soldado deve estar preparado para tudo. Quando ele é alistado, ele sabe que ele deve estar preparado para a qualquer momento enfrentar as guerras, e defender o seu país, defender os ideais daquele que alistou. O lavrador, ele sabe que o trabalho dele é no campo e que ele vai enfrentar as adversidades no campo. Então aqui não está frouxos, o ministério aqui não é para frouxos, não é para covardes, porque Deus não deu espírito de covardia, mas de coragem. De coragem. Então, o soldado sabe que no campo de batalha ele vai enfrentar os desafios e que os sofrimentos deverão ser superados. O lavrador esforçado, ele sabe que o sucesso da sua lavoura só acontecerá com muito trabalho, através de seu esforço, e ele será digno de colher os seus primeiros frutos. Ou seja, só há colheita com muito trabalho. Com muito trabalho. Então,
O soldado ele deve estar preparado, assim também como o lavrador preparado. E nas palavras de Jesus, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É avançar, né? Agradar aquele que alistou. Além do mais, Paulo vai dar conselhos que servem para nós no presente século, para a presente igreja. Quais são os outros conselhos do apóstolo Paulo que serve para mim, serve para você, amado irmão, irmã? O apóstolo Paulo solicita que Timóteo lembrasse a respeito das qualidades necessárias a um fiel ministro de Jesus Cristo. Vamos ver isso no capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, que diz: fiel é esta palavra, se já morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha, esse é o perfil, né, do verdadeiro ministro de Cristo Jesus, que enfrenta, né, que se firma na palavra de Deus, que vive por Cristo Jesus, que persevera em Cristo Jesus, que também não nega Jesus. E não negar não é só em palavras, é também nas ações. Porque não adianta cantar porque grande és tu, se nas atitudes negamos a Jesus Cristo. E também permanecer fiel, sabendo que, se cairmos, ele é fiel, ele permanece fiel para todo sempre. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Além do mais, Paulo também orientou, aconselhou Timóteo a lembrar de seu chamado e usar seus dons com ousadia. Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 6 até o versículo 12. Por esta razão, pois, te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos, desperta o dom que há em ti, desperta o talento que Deus te deu. Pregue a palavra, pregue com ousadia, sem medo, sem nenhuma covardia. Também, Paulo instruiu Timóteo a manter-se no caminho da verdade. Por maiores que fossem as tentações para a perversão e a caída, Paulo disse, mantenha-se na verdade. O mundo pode virar pela cabeça, mas permaneça no caminho da verdade. Timóteo capítulo 1, versículo 13 até o 18. 13, 18. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Paulo está dizendo, permaneça, mantenha-se no caminho da verdade. Muitos podem até sair, mas permaneça, porque nos últimos dias não se escandalize. Muitos deixarão, muitos não suportarão mais a sã doutrina. Muitos estarão apacentando a si mesmo, estarão criando os seus próprios costumes, estarão criando os seus próprios meios, né, de, entre aspas, servir a Deus. Uma forma que lhe seja benéfica, uma forma que não
não lhe traga, não precise renúncia, né? Não corte em si mesmo, né? Além do mais, Paulo instruiu Timóteo a preparar outras pessoas para segui-lo no ministério. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim, e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Então perceba que para o ministério mesmo, o ministério, é preciso tomar cuidado com quem a gente instrui. Às vezes tem pessoas que o propósito não é nada com o reino de Deus. E ser evangélico hoje, né? Ser evangélico hoje, tipo um hobby, né? Algumas pessoas têm como um título, como se fosse algo vantajoso aí nesse mundo. Dizer que é evangélico é angariar muita coisa, né? E virou também conotação de corrupto, de assassino e de tantas coisas mais. Por isso, como cristãos, devemos manter-nos no caminho da verdade e, além do mais, ensinar a verdade a homens que também sejam fiéis, a homens que também assegurem que ensinarão a outros a conservar isto. Ser também, Paulo instruiu Timóteo, ser disciplinado e estar pronto para suportar o sofrimento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 7. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em seu serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou, ou seja, que alistou, que chamou, né? Então é preciso ser disciplinado, ou seja, ter foco. A quem é que eu devo agradar? A Cristo? Então fazer como Cristo está orientando. Além do mais, manter seus olhos e a sua mente firmadas em Cristo. A gente vai ver no capítulo 2, versículo 8 até o versículo 13. Né? Manter justamente o seu olhar, manter a sua mente firmada em Cristo Jesus. Quem está com Cristo não cai, porque se cair, levanta. Quem está com Cristo não é vencido pelo maligno. Então, Paulo, ele desafia agora o jovem pastor Timóteo a conservar a sã doutrina. É um dever para mim, jovem pastor também, conservar a sã doutrina. A gente sabe que a sociedade do presente século clama, grita, anseia por algo novo, né? Que se modifique, que se faça reformas nas pregações. Porém, não devemos ceder à pressão popular, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela voz que confronta a voz humana, os desejos humanos. A palavra de Deus, ela se conserva para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Por isso, não negociemos, não sentemos em mesas para negociar a sã doutrina, o evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo. Então, Paulo desafia Timóteo a conservar essa sã doutrina, a rejeitar os erros e evitar conversas não edificantes. Como obreiros também devemos evitar. Como membros do corpo de Jesus também devemos evitar. Falatórios que não levam a nada, conversas que não levam a nada, discussões que não levam a nada. É bom a gente evitar. E, além do mais, manejar muito bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Esse é o desafio para o cristão, saber manejar muito bem a palavra de Deus. E é uma das características do obreiro aprovado. O obreiro aprovado por Deus é aquele que, como disse Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Olha, é uma das qualidades. Obreiro aprovado
não tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, né? E também Paulo orienta Timóteo a viver uma vida pura, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de bronze, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge, outra assim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só levam a contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Tem gente que já gosta de uma contenda. Gente que já gosta de uma contenda, né? Isso não é característica de servo de Deus. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então eis aí o nosso dever. O soldado não se envolve em contenda não, porque enquanto está em contenda, com questões, o diabo está avançando com o exército mal dele. Vamos unir, vamos dar as mãos, vamos de verdade sermos anunciadores do evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo, né? Pregadores do evangelho de Cristo. Nos dias de hoje, não é diferente da época de Timóteo, não. Existem muitos hereges, existem muitos falsos obreiros, pregadores, e precisamos permanecer firmes em Cristo e ensinar a verdade como forma de combatê-los, né? Porque são dias difíceis, são tempos difíceis, vocês hão de concordar comigo, são tempos difíceis, onde a corrupção se alastra, onde a corrupção já virou normal, roubar virou normal, roubar virou virtude, ser corrupto virou virtude, ser rebelde virou virtude, ser adúltero, ser tudo, assassino virou virtude. Porém, isto não modificará o pensamento de Deus e os ensinos de Jesus Cristo, de forma alguma. O que a Bíblia ensina vai continuar, e a igreja, como coluna e firmeza da verdade, deve permanecer não só na verdade, mas também viver a verdade e ensinar esta verdade de Deus. Ser luz nesse mundo que a cada dia fica escurecido pelas trevas, né, da iniquidade. O príncipe deste século tem cegado o entendimento de muitos. São falsos mestres que contaminam também a igreja, né? Muitas pessoas que trabalham apenas no reino para isto, por causa do lucro, querem ganhar, querem lucrar, quanto mais, né, melhor. São muitas heresias e que vai contaminando o cristianismo contemporâneo. Porém, os verdadeiros cristãos, que são chamados e escolhidos pelo Senhor Deus, precisam estar dispostos a enfrentar esses enganos, a se opor, né? A se opor e combater todos esses que vão contra as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. E, para tanto, é preciso estar solidificados na palavra da verdade, né? E aí não vai ser essa palha levada ao vento.
Tem pessoas que é facilmente enganadas. Tem pessoas que pulam de igreja, fica pulando de igreja em igreja como macaco. Fica pulando de galho em galho. Né? Uma hora está no lugar, outra hora... E aí tem uma fé bagunçada, não sabe o que crer, não sabe qual é o correto, não sabe de onde veio nem para onde vai. Vamos tomar cuidado, vamos nos firmar em Cristo Jesus. Todos os cristãos devem aprender a sofrer também as perseguições e angústias por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Sofra como um bom soldado de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo, que sofreu tudo, né? Combateu o bom combate, guardou a fé. Combateu o bom combate. Lembro-me quando o próprio profeta, né? O profeta Ágabo, tinha profetizado para o Paulo que ele iria para Jerusalém, mas lá ele não retornaria mais, ele ia morrer. Mas Paulo, quando ouve isso, não se desespera. Paulo vai responder o seguinte: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos combater um bom combate, vamos ficar firme. Vamos de verdade defender a bandeira da verdade, do evangelho puro, genuíno. Ainda que sejamos criticados, perseguidos, chamados de loucos. Vamos sofrer, seguir o exemplo dos nossos irmãos primitivos, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Vamos, sem ganância. O nosso objetivo não é ouro, não é prata, não é explorar as pessoas, não é tirar delas o que nem elas mesmas têm, mas ensinar a verdade. Há muitas pessoas necessitadas de aprender da verdade, aprender de Jesus Cristo. Então vamos com amor, de graça recebestes, de graça dai. Vamos levantar os caídos em nome de Jesus Cristo, tratar as feridas daqueles que estão feridos, daqueles que estão mortos na fé. Vamos ministrar a vida. E vamos combater com veemência esses falsos pastores, esses gananciosos, pescadores de aquários, hereges, divisores, ensinadores corruptos, rebeldes, pessoas que não querem se sujeitar às autoridades de Deus. Vamos combatê-los, mas vamos levar a verdade com amor e com seriedade. Quando a perseguição vier, temos Cristo como nosso advogado. Que Deus abençoe. Espero que esse estudo sirva de aprendizagem, de crescimento espiritual. Forte abraço. Não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar também esse vídeo e de sugerir aos seus amigos que também se inscrevam nesse canal. Que Deus abençoe, queridos. Um forte abraço fraterno. Fique com Cristo Jesus.